Oi, gente! Esse aqui é mais um episódio de Revolta Climática, um podcast sobre mudanças climáticas e tudo que envolve as atuais lutas socioambientais do nosso território. Esse podcast é produzido em parceria com a Rádio Madalena e hoje eu converso com Wallace Alves, militante ecossocialista pelo Subverta, engenheiro ambiental e sanitarista e presidente do Sindicato dos Servidores Estaduais de Meio Ambiente e de Saneamento Básico de Minas Gerais, para falar um pouco sobre licenciamento ambiental no Brasil. Seu lugar de fala. Vamos começar com uma apresentaçãozinha, né, meu querido? Conta pra galera aí quem você é, da onde você vem, o que você faz. Tá certo, Mar. Muito obrigado primeiro pelo convite. Quero dar um salve aí para essa audiência de revoltadinhas e revoltadinhos climáticos. Muito importante, é uma honra estar aqui. Eu sou o Wallace, sou engenheiro ambiental e sanitarista de formação, sou ecossocialista de formação política, sou servidor público estadual aqui no estado de Minas Gerais. Há 10 anos trabalho no Sistema Estadual de Meio Ambiente. E depois de todas as militâncias aí, Pastoral da Juventude, movimento estudantil, movimentos sociais como um todo, movimento negro, o próprio movimento ambientalista, eu cheguei ao movimento sindicalista e desde fevereiro eu sou presidente do Sindicato dos Servidores Estaduais de Meio Ambiente e de Saneamento Básico aqui de Minas Gerais, que é o Sindicema. Então estou aí nessa até 2027 para poder enfrentar esse que é talvez o pior governo da história de Minas Gerais em termos, né, de meio ambiente, de desmonte do serviço público, o governo Zema, que você conhece muito bem, que segue a linha aí de Tarcísio, que vocês enfrentam aí em São Paulo, de Bolsonaro, que nós conseguimos derrubar, mas não derrubamos o bolsonarismo, que são os principais antagonistas da nossa emergência climática e da luta da classe trabalhadora como um todo, né? Então, estamos aí nessa luta, uma honra estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Estou à disposição. Valeu, Wallace. Viu, me conta mais, o que é o Sistema Estadual de Meio Ambiente? Bom, o Sistema Estadual de Meio Ambiente, alguns estados já possuem, por exemplo, São Paulo também possui um Sistema Estadual de Meio Ambiente, e ele replica mais ou menos o formato do Cisnama, que é o Sistema Nacional de Meio Ambiente. Para quem não está muito familiarizada, nós temos aí o SUS, né, Sistema Único de Saúde, em que todas as questões de saúde a nível nacional são tratadas de maneira unificada. O Sistema de Meio Ambiente também tem essa pretensão, embora historicamente, né, ele é desmantelado, ele é assediado pelas forças aí do capital, do dito setor produtivo, mas nós temos uma lei de 1981 que institui a Política Nacional de Meio Ambiente. É muito importante que nós, militância, sociedade organizada, pessoas que querem discutir a questão da urgência climática, conheça o nosso sistema de meio ambiente e o defenda. Então aqui em Minas Gerais nós temos um sistema que em alguns aspectos ele até inspirou o sistema nacional. Por exemplo, o nosso COPAN, que é o Conselho Estadual de Políticas Públicas e Meio Ambiente, ele inspirou a criação do CONAMA, que é o Conselho Nacional. Então foi uma tecnologia que saiu aqui de Minas Gerais. Não é obrigatório, enfim, a maioria dos estados nem se organiza dessa maneira em termos de gestão pública de meio ambiente. Minas Gerais é uma exceção. Então, por exemplo, embora eu tenha mencionado que São Paulo tem um sistema estadual de meio ambiente, é muito menos integrado. O conselho final, né, em São Paulo, o Conselho de Meio Ambiente, ele é meramente consultivo, ele não é deliberativo. Então é um conselho que existe para ouvir a sociedade, mas a sociedade não tem poder de voto e veto, né? Aqui em Minas, em tese, no papel, a sociedade tem esse poder, mas aí foram lá e alteraram as resoluções de uma forma que só o setor produtivo consegue lotear todo esse conselho. Então, se a democracia burguesa, o Estado, não fosse tão, enfim, dimensionado para poder cumprir esse papel, né, dos interesses que são particulares, o nosso desenho seria o ideal a nível de Brasil. Outros sistemas estaduais funcionam de maneira diferente, como, por exemplo, o Rio de Janeiro, a delimitação, a regionalização dele é por bacia hidrográfica, que é algo que eu acho genial. Enquanto São Paulo e Minas, por exemplo, é por mesorregiões administrativas, então aqueles polos regionais, aí em São Paulo, São José do Rio Preto é uma agência, Bauru é outra agência. Lá no Rio de Janeiro é por bacia hidrográfica. Já em outros estados, por exemplo, Goiás,
onde a coisa é muito incipiente, né? O pensamento ambiental é muito incipiente e a força do agronegócio é absoluta, o sistema de meio ambiente só existe na capital. E praticamente todas as questões ambientais são municipalizadas. E aí você tem um problema enorme, que é o assédio muito maior. Então, quando a estrutura é municipalizada, qualquer vereador pé de chinelo entra lá batendo carteirada. Enquanto aqui para nós, né, no sistema estadual, embora Minas também esteja sofrendo esse processo de municipalização, mas aqui num sistema ideal de meio ambiente estadualizado, você tem que ser no mínimo um deputado estadual para tentar influenciar dentro desse sistema. Então, para começar a caracterizar o mar, eu consigo colocar essa leitura geral. São múltiplas formas de sistema de meio ambiente, porque cada estado coloca o seu. Aí eu ia falar a partir da análise do território e das populações. Não. A partir dos interesses que são privados e que vão assediar essa força, né, institucional. E é bom que aqui no cabeçalho da discussão a gente já coloque isso, para demarcar o porquê que isso acontece em questão ambiental, né? O assédio ele é total desde o primeiro dia, porque a questão ambiental, a questão do licenciamento, é algo que é desenhado para refrear o avanço de certos interesses privados que vai destruir sem critério científico nenhum nossos territórios, que vai fazer o uso sem nenhum tipo de justificativa socioeconômica, ou seja, não interessa se vai ter retorno para a sociedade. O que interessa é o acúmulo de lucro pelo acúmulo de lucro. Então, esse é um sistema que o principal antagonista dele, não por acaso, é o principal antagonista das classes sociais como um todo, da luta de classes como um todo. Então, é por isso que a correlação... E aí, aqui, se vocês estivessem vendo a imagem, vocês veriam que atrás de mim tem um quadro de Chico Mendes, e quando ele fala que ambientalismo sem luta de classes é jardinagem, primeiro parte desse pressuposto. O principal antagonista é exatamente o mesmo antagonista que move as engrenagens da luta de classe. E me conta um pouco mais, assim, você falou que você militou, né, no sistema estadual de meio ambiente. Como é que era essa tua atuação? O que você fazia? Era como militância mesmo ou era como servidor? Como é que funcionava? Não, eu ainda atuo, eu sou servidor do Sistema Estadual de Meio Ambiente de Minas Gerais. Atuei 2 anos como contratado no Sistema de Meio Ambiente de São Paulo, antes de passar no concurso e vir para Minas. E atuo como analista, né, pela minha formação. Então, o processo de licenciamento ele tem ritos. E essa política que eu falei, Política Nacional de Meio Ambiente, de 1981, ela estabelece o licenciamento ambiental com esse rito. Então, primeiro existe uma licença prévia, que é onde a gente estuda o território, a gente entende a população local e o impacto da atividade, para entender se aquilo pode ficar naquele lugar. Depois, a licença de instalação, a LI, porque é onde nós analisamos o impacto da instalação em si, como vai ser a modificação do território, é onde acontece o desmatamento, a perfuração do poço, aí depende do que a atividade vai utilizar, e a licença de operação, que é efetivamente o dia a dia da atividade. Então começou a gerar resíduo, para onde está mandando, o que você... Enfim, quais são as medidas de mitigação e reparação, a emissão de efluentes gasosos, efluentes líquidos. Então, eu atuo dentro dessa perspectiva do licenciamento, que não é só essas 3 fasezinhas, né? LP, LI e LO. Entra também a renovação de licença, mas entra também o cuidado e a fiscalização e monitoramento de outras atividades. Eu já coordenei durante uns 4 anos aqui na região do Triângulo Mineiro a parte da cadeia de carvão, da cadeia madeireira, da cadeia de criação de passeriformes, que tem grande ligação com o tráfico de animais, né? É um dos tráficos mais comuns do nosso país, infelizmente, um dos mais poderosos em termos econômicos. E nós fazemos isso a nível de Brasil, eu não falo só a situação de Minas Gerais, mas sem a menor estrutura, sem menor tipo de... Enfim, sem qualidade mesmo, falta servidor público, falta infraestrutura, falta independência e autonomia para essas instituições ter força para fazer esse trabalho. Então, a minha trajetória, eu estou há 10 anos no Sistema Estadual de Meio Ambiente de Minas e passei 2 em São Paulo. A minha trajetória foi sempre muito crítica, foi sempre combativa, porque, embora vai mudando os governos, a gradação desse nível de influência vai mudando. Nunca foi tão forte quanto no governo Zema, os desmandos, os conflitos de interesse e tudo mais. Só que ele sempre vai existir, porque a gente sempre está
sob julgo de um Estado que, enfim, ele tem lado, né? Não é um Estado imparcial. Então, é muito sintomático, Mar, e todas as nossas revoltadinhas que estão aí acompanhando, é muito sintomático que no período onde a emergência climática está mais evidente, onde nós conseguimos ver no dia a dia, né, ondas de calor históricas batendo recorde, cada vez mais frequente, inundações e secas, recorde também, um processo de desertificação sem precedentes no Nordeste brasileiro. Enfim, se eu começar a citar aqui, a ponto de há 3 anos atrás ter escurecido o céu de São Paulo pelo tamanho das queimadas na Amazônia, no Pantanal, a gente tem um período de maior fragilização dos órgãos ambientais. Todos esses sistemas estão em risco. E por quê? Porque a população não consegue ainda, nós não avançamos no debate, para que a população consiga ter senso crítico de um serviço de meio ambiente mal prestado. Ou seja, se o SUS está ruim, se o SUS está sucateado, se a escola pública está sucateada, a população consegue ver isso na hora. Ela acompanha esse dia a dia, ela usa esse serviço no dia a dia. Em meio ambiente, ela também usa esse serviço, só que nós não vamos ter algumas décadas ou alguns séculos para apurar a percepção da população sobre o que é um serviço de meio ambiente corretamente prestado. Então, hoje aqui em Minas Gerais, se o governo Zema gasta 10 mil em alguma benfeitoria para o sistema de meio ambiente, ele gasta 10 milhões em publicidade. Porque basta fazer a propaganda verde, igual essas empresas todas, a Coca-Cola, a Danone, elas vão lá e se comprometem em reduzir a quantidade de plástico, se comprometem em reduzir o uso de matéria-prima. E aí eles não cumprem 10% do que prometeram, mas faz propaganda verde. Tudo hoje é verde, tudo hoje é sustentável. Vai olhar aí no mercado e me fale qual marca não é sustentável hoje. Então, Mar, nós estamos salvas. Tá tudo certo, já tá tudo resolvido, né? Porque todo mundo é sustentável. Então, hoje, não sei se nós vamos ter tempo para que a população ganhe senso crítico para driblar a propaganda verde e chegar no cerne da questão e conseguir reivindicar a questão. Então, nós avançamos muito nos últimos 20 anos aí em relação a essa consciência. O problema é que nós avançamos muito numa perspectiva histórica, né? Mas pouco perto da emergência ambiental que nós temos. Então, acho que está por aí. Nós estamos num momento histórico paradoxal, nesse sentido da população não conseguir nem exigir, nem reivindicar uma estruturação institucional em meio ambiente. E aí, só para fechar esse comentário, por que é importante, assim, é uma questão sine qua non que essa crítica venha e que ela venha rápido, né? Ao contrário de outras áreas, a institucionalidade em meio ambiente, Mar, muitas vezes ela é a única. Não existe serviço privado em meio ambiente. Para tutelar e para administrar meio ambiente, não. Existe aí a consultoria que a pessoa que quer fazer a intervenção contrata a consultoria, mas para falar em benefício dele. Agora, alguém que vá falar não para uma determinada intervenção, para um desmatamento, para um uso de um rio, para um barramento de um manancial, é só o Estado. Se não for institucional... Então, aqui, a gente nem luta com essa lógica direta da privatização, embora lute também, porque isso também está chegando, está nos ameaçando dia após dia, mas é diferente quando a população olha e pensa, não, eu não estou nem aí, a classe média tem esse pensamento, né? Eu não estou nem aí com o SUS porque eu consigo pagar o meu plano de saúde. Eu não estou nem aí com a escola pública porque eu consigo pagar o meu colégio privado. É um pensamento escroto, mas ainda assim, nessa parte de saúde, educação, segurança, é possível que a classe média e a classe média alta consiga pagar por esse serviço. Em meio ambiente não existe. Em meio ambiente, nós estamos todo mundo no mesmo barco. Se a institucionalidade de meio ambiente pública, autônoma, não for estruturada como deve, vai todo mundo perder. Porque quando aquele rio morrer, é rico, é pobre, vai todo mundo perder aquele rio. Aí, é claro, nós temos o enfrentamento que vem depois. Porque quando aquele rio morrer, a pouca água que sobrar é quem tem dinheiro que vai comprar. Então, quem vai morrer de sede, quem vai não ter oxigênio, enfim, a gente sabe quem é classe trabalhadora, né? Mas em algum momento vai todo mundo perder. Em algum momento a gente vai ter que ter um ponto de virada, vai ter que virar essa chave, né? Uau! Pô, preciso até me reorganizar aqui, peraí.
E sobre o sindicato, Wallace, conta um pouquinho mais, como é que tá sendo a tua atuação aí? Quão estratégica é essa tua atuação dentro do sindicato? Eu já faz alguns anos, mais ou menos uns 8 anos que eu acompanho como representação regional. Eu nunca tinha disputado para entrar, né, na presidência do sindicato e para montar uma chapa e tudo mais. Mas no final do ano passado foi quando teve o edital de convocação, já estava decidido que precisava, porque nós precisávamos de uma outra resposta para enfrentar os 3 anos finais de governo Zema. Porque, pra você ter uma ideia, Mar, semana passada eu fui para Belo Horizonte, a gente fez lá um enfrentamento que teve uma agenda por dia. Um dia era frota e viatura do Estado sendo recebida sem seguro, precarizando a situação do servidor que faz a fiscalização do campo. Outro dia eram os prédios da cidade administrativa, um complexo maravilhoso que foi ali, do ponto de vista arquitetônico, né, que foi todo feito pelo Oscar Niemeyer, prédios belíssimos caindo aos pedaços, elevadores travados, com o servidor podendo ficar preso lá dentro, podendo ter algum problema até relacionado ao resguardo da sua vida e da sua segurança. Privatização do IPSENG, que é o Instituto de Previdência do Servidor Estadual. Projetos para processos seletivos, ao invés de fazer concurso público, chamar terceirizados e colocar na mão desses terceirizados os licenciamentos, sabendo que essas pessoas que não têm vínculo pleno, em algum momento, quando acabar o contrato com o Estado, ela vai precisar estar na iniciativa privada. Então, quem vai dar uma multa de 3 milhões para a Vale, sabendo que amanhã ela vai precisar bater na porta da Vale para pedir um emprego? Então, assim, coisas escancaradas. Desmonte de todos os lados. Então, quando você me pergunta a perspectiva de estar na luta sindical, eu entrei para isso, sabendo da urgência que era enfrentar esses últimos 3 anos de governo Zema e sabendo que é orquestrado como projeto desse governo um desmonte a cada dia para que a gente tenha que enfrentar tudo ao mesmo tempo. E no meio dessa luta toda, assim, eu represento uma categoria que está há 11 anos sem reajuste de salário, Mar. O pior salário base do país. 11 anos, você imagina que quem teve o último reajuste de salário em 2013, olha os preços que eram praticados em 2013, 2012. Enfim, quanto que valia uma marmita em 2013, quanto valia um aluguel em 2013. Esse país capotou de lá para cá. Enquanto esse governo não só nos nega esse direito que é constitucional, como também faz uma propaganda dizendo que esses servidores estão mamando nas tetas do Estado, justamente para que tenha autorização social para ele continuar sem arcar com as suas obrigações e avançar para cima da nossa estabilidade, em cima dos nossos direitos como um todo. Hoje, 70% do nosso salário é gratificação. E aí, se a gente falta por conta de uma licença de saúde, para acompanhar filho na escola, para cuidar de parente doente, para licença maternidade, licença luto, licença matrimônio, assim, você tem o direito de casar e de morrer, sabe? É surreal, Mar, o que está acontecendo. Se você goza de qualquer um desses direitos, férias, que trabalhadores passaram décadas lutando, séculos lutando para conseguir, morreram, foram presos para conseguir, hoje você tem eles no papel. Mas aqui em Minas, na categoria de meio ambiente, se você gozar de qualquer um desses direitos, você perde mais da metade do seu salário. Então, na prática, quem vai gozar de qualquer tipo de direito? E aí você vai selecionando que as mentes mais capazes, aquelas mais aptas, as que mais estudaram, as que mais conseguem olhar para o nosso território e sopesar as questões socioeconômicas com as questões ambientais, elas não vão trabalhar para o Estado ganhando o pior salário base do país, mesmo que elas tenham vocação para trabalhar em meio ambiente. Todas e todas as que trabalham no meu, e eu falo que eu fui um desses, já foram assediados em algum nível pela iniciativa privada. Olha, vem para cá. Você conhece todas as brechas, esse sistema desmantelado, desorganizado, eu te ofereço o dobro desse salário aí. E a galera vai. A não ser aqueles, né, que, como eu, não consigo conceber trabalhar em um sistema. Eu até trabalharia para a iniciativa privada se eu soubesse que existe um Estado, uma institucionalidade forte o suficiente para eu virar para o meu cliente e falar: não, isso aqui eu não posso propor porque isso não vai passar lá. Mas eu não consigo falar isso, sabe? Porque eu sei que se eu escrever direitinho, passa qualquer coisa.
Porque está assim hoje, né? Com a lógica da terceirização, das gratificações por uma pretensa eficiência, é muito raro aqui, hoje em dia, um absurdo que não vai passar na nossa conjuntura. Porque os servidores não são máquinas, né? Nós temos um limite daquilo que a gente consegue brigar diariamente. Mesmo os mais encrenqueiros e militantes de nós. Eu já passei vários momentos ali que a saúde mental foi pro brejo e eu falei, cara, eu vou fazer o que for possível porque eu tô me sentindo que eu tô nessa luta meio sozinho. Então, entrar para essa gestão do sindicato foi nessa perspectiva. Foi de trazer para essa massa de servidores uma ideia assim, olha, vamos tentar fazer luta de classe junto com essa luta que é da base da nossa formação acadêmica, que é a base da nossa formação profissional e que a gente faz porque ama, e vamos ver se o enfrentamento consegue ter alguma resposta, nem que seja em tentar despertar na população esse senso crítico, de fazer um contraponto à política de apenas marketing verde que o Zema faz. Porque, não se engane, Mar, o Zema está em todas as COPs. Tá? Então, deu evento da ONU lá, o gato tá presente mesmo, com seu sapatênis e com o seu discurso absurdo. Então, hoje em dia, não tem mais aquela coisa dos anos do século XX, né? Em que o ditador, o fascista, falava com todas as palavras o seu plano. Hoje em dia, ele fala de maneira codificada aquilo que deve compor o discurso formal para você não ser condenado em Haia, nos tribunais internacionais, mas dentro de casa, a tarefa de casa está sendo feita exatamente como era no passado. A gente não vive uma democracia plena e quem ainda não entendeu isso tá precisando olhar com mais cuidado para esse país, sabe? Porque a gente colocou lá o nosso barbudinho, pôs lá o Lula para tentar amenizar a situação, porque do jeito que estava, né, não dava, mas isso não é vitória não, gente. A coisa ainda pode piorar de um jeito cabuloso e nós temos esse ano Trump lá nos Estados Unidos chegando com força, né? Isso já pode ser o início do próximo ciclo de capotamento desse país mais uma vez. E aí dá-lhe militância, né, Mar? Minhas olheiras estão chegando aqui na base do nariz. Eu já não sei para onde vai crescer isso aqui. Já não tem mais skincare para lidar com isso. Gente, aqui é a Mar do Futuro de novo. Enquanto eu estava editando esse episódio, recebi uma notícia que não podia deixar de mencionar aqui. Lembram do projeto de instalação da maior usina termoelétrica do Brasil que debatemos no episódio anterior? Então, mesmo sem apresentar um novo estudo de impacto ambiental, a empresa Natural Energia, desobedecendo às decisões da Justiça Federal e às recomendações da área técnica do IBAMA, conseguiu marcar 2 audiências públicas para dar andamento no licenciamento da usina termoelétrica de Caçapava. Mas como a empresa conseguiu marcar essas audiências enquanto o licenciamento ambiental do projeto está suspenso pela Justiça Federal e sem apresentar um novo estudo de impacto ambiental? Essa é a luta que estamos travando desde 2022. Um projeto que tinha tudo para passar despercebido pelas câmaras legislativas, mas que acabou ganhando preocupação da sociedade civil através de ONGs, movimentos e partidos de diferentes cidades da região. Infelizmente, continuamos observando muitos exemplos de como o poder público tem se submetido aos grandes empresários, privilegiando o lucro e ignorando os efeitos das mudanças climáticas na vida da população brasileira. Com o sucateamento das instituições ambientais, a participação popular é muito importante para que possamos barrar empreendimentos e projetos de lei que possam colocar nossas vidas em risco, e para pressionar os poderes públicos a se adaptarem às mudanças climáticas que já enfrentamos hoje e que se intensificarão daqui para frente. Se você é de Caçapava, São Francisco Xavier, Taubaté ou qualquer outra cidade da região do Vale do Paraíba, conheça a Frente Ambientalista do Vale do Paraíba Paulista. Se você é de qualquer outro lugar do Brasil ou do mundo, conheça o Subverta, coletivo ecossocialista libertário. Só a luta muda a vida. Organize-se. Nossa, Wallace, é muita coisa, né? Eu tô aqui também tentando processar tudo isso que você tá falando e me fica essa dúvida, assim, o que a gente faz a partir daí, então? Pra onde que a gente corre? Como que a gente luta? Pois é, Mar, a gente não pode continuar nessa tônica do ambientalismo e da discussão ambiental que imobiliza por conta do tamanho da tragédia, né? Existem meios de ação e eu tenho uma notícia que é boa, mas que é desafiadora, que é Brasil é o país que está mais bem colocado a nível mundial para tratar dessa questão e para liderar as consciências globais sobre soluções, né? É o país que tem
80% da sua matriz energética com energia renovável, muito acima da média. É o país que tem mais da metade do seu território em biomas preservados. É o que tem maior biodiversidade de maneira incomparável em relação ao resto do mundo. Então você pega, sei lá, floresta amazônica, dos ecossistemas de floresta tropical é o mais biodiverso. O cerrado, dos ecossistemas savânicos, é o mais biodiverso. Até mesmo a caatinga, dos ecossistemas típicos de regiões áridas, é o mais biodiverso. Então, assim, a gente temos o maior rio do mundo, temos os maiores aquíferos do mundo, tanto embaixo da Amazônia quanto no Cerrado, que é uma verdadeira caixa d'água. Se a gente for listar em matéria ambiental quantas vezes o Brasil aparece no topo de maiores do mundo em todas as questões, a gente vai perceber que esse país precisa liderar o debate. E quando eu falo de precisar liderar o debate, é principalmente descolonizar a luta ambiental, parar de importar narrativa sueca, narrativa alemã, narrativa europeia, narrativa estadunidense. Nós temos como formar nossa narrativa a partir da luta dos povos originários, dos povos periféricos, das mulheres pretas, das pessoas que estão fazendo corre com precariedade e insalubridade em seus territórios. Então, quando eu trago esse retrospecto, e aí, principalmente dialogando com a juventude, é saber que a gente tem que recuperar narrativas mais radicais em relação, né? Aqui eu já citei o meu Chiquinho, Chico Mendes, vamos recuperar esse que foi o primeiro ambientalista da história do mundo, que na época ainda era chamado de ecologista, hoje a gente sabe que ecologia é um campo de estudo, e que, né, enfim, mas que era um socialista, que fazia luta de classe junto com a luta da defesa do território, e que morreu por conta disso. Então, ele junto com as populações tradicionais ali, né, com os extrativistas, eles faziam técnicas de luta que nós temos que recuperar, os famosos empates, né? Então, era literalmente ir com a população e colocar o corpo na frente da máquina. Se for passar, vai ter que passar em cima de mim. Wallace, mas era numa época que não tinha licenciamento, não tinha autorização do Estado, eram atividades ilegais, eles enfrentavam jagunços porque não tinha institucionalidade. Então eu te convido a olhar para a institucionalidade hoje e me responder se está tendo institucionalidade hoje, em plena ascensão dessas ondas de extrema-direita, essas ondas fascistas. Não está tendo. Foi tudo desmontado. Precisa ter uma militância aguerrida para constranger a institucionalidade. E essa militância precisa estar alocada em alguns setores estratégicos. Então, defesa dos biomas. Tarefa zero. Nós precisamos estar aguerridas e aguerridos na defesa dos biomas. É desmatamento zero, é meta progressiva para reflorestamento e recuperação das áreas degradadas, ter novas estratégias do zoneamento econômico e ecológico. Aí a gente fala de investir em ciência para as universidades públicas poderem estudar esse território, para a gente ter argumento científico para lutar pela sua preservação e para entender onde pode ser fruto, objeto, né, de extração, de uso econômico, e onde não pode, porque quando a gente não tem ciência, quando a gente não tem conhecimento, informação, dado, fica muito fácil tratar tudo do jeito que é tratado hoje, né, como passível de se explorar. Então, defesa dos biomas é a meta zero, assim, é onde a gente tem que centrar força. Eu sei que é muito importante debater veganismo, debater produção e disseminação de resíduos sólidos. É muito importante essas pautas que vêm de fora, que são o que eles podem fazer. É o que a Europa pode fazer, é o que a Suécia pode fazer. E isso nos contamina ao ponto de parecer que para a conjuntura brasileira é isso que é o enfoque. Não é. Debata veganismo, debata resíduos, debata combustíveis fósseis e carro elétrico. Olha, fica show, continua fechando essa torneira, faça xixi no banho. Mas não vem vender isso como salvação. Isso é uma mentalidade muito colonizada. Aqui no Brasil nós temos que construir uma trajetória e uma cultura de luta aguerrida em defesa dos biomas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que liga também com o território, é reforma agrária e reforma urbana. A gente precisa dizer que não dá para compatibilizar produção de alimentos para uma população que é crescente com latifúndio, com concentração de terras na mão de uma ou outra pessoa. Porque 30% das áreas agricultáveis, que era floresta e deixou de ter função ambiental para esse país, hoje também não tem mais função agrícola, porque elas são áreas degradadas. Então precisa haver um reordenamento disso, e quando eu falo também em reforma urbana, entra o que para mim é o segundo eixo, né?
saneamento básico. Hoje, nesse país, metade do nosso esgoto produzido é recolhido e apenas metade do que é recolhido é tratado. O resto é jogado in natura nos rios. E a resposta que o Brasil deu enquanto nação, enquanto projeto de nação, foi a privatização desse serviço. Ou seja, pequenos municípios onde esse tratamento de água e tratamento de esgoto não consegue dar lucro, vão continuar com a lógica da degradação e da insalubridade. Né? Então, chega à ordem de 60% os casos de internação em alguns lugares do Sistema Único de Saúde no Brasil, 60%, Mar, dos internados é por conta de problemas por falta de tratamento de esgoto. Né? Então, assim, é obrigar pessoas a viver no meio da nojeira, no meio da falta de dignidade, na rua de terra, do esgoto a céu aberto, a podridão e a fedentina do lado da sua casa. Isso não é digno do ponto de vista humano, nunca foi, mas do ponto de vista ambiental, em 2024, isso é intolerável. Não dá, é uma coisa que não dá para abrir mão mesmo. E o terceiro ponto, que é a luta pela proteção da institucionalidade. Fortalecer as instituições, lutar pelo serviço público, lutar por instituições que sejam de Estado e não de governo, né, que sejam fortes, que consigam fiscalizar, que consigam monitorar e que tenham um corpo técnico qualificado, bem remunerado e que tenha essa independência para realizar o seu trabalho. Então, a nível de Brasil, um país que é continental e que tem todos esses ativos que eu falei lá no início da fala, a gente tem que centrar fogo nisso. E eu não vejo nos movimentos organizados hoje no Brasil uma narrativa de defesa contundente nesses eixos que eu tô trazendo. Muitas vezes, igual você pega a reforma agrária ou a luta pelo saneamento básico, nem são tidos como lutas ambientalistas. Eu fico pensando onde que não é. Na Suécia não é, mas nós estamos na Suécia. Então, assim, é reordenar, olhar para o nosso país. E aí é um processo longo, porque nós temos todo um desafio para descolonizar mentes e corações, né, em torno dessa luta, mas é o primeiro passo. E temos que centrar fogo em cima disso. Chega dessa militância que é feita ali pro Twitter, pro pedestal da moralidade, do tô fazendo a minha parte, todo o resíduo que eu fiz esse ano cabe num pote de azeitona e eu não como carne. Parabéns, meu anjo, 3 tapinhas nas suas costas, mas se você parou aí, ou eu te exporto para Noruega, ou eu te chamo para lutar de verdade aqui no Brasil, né? Então, é isso, assim, é fazer a reflexão, é estudar, mas também é pôr o pé no território, vai pegar uma enxada, vai capinar, vai pro assentamento mais próximo aí, conhecer quem está produzindo alimento de fato, né? 70% da nossa alimentação vem da agroecologia, da agricultura rural familiar sustentável. Então vai conhecer esse nicho, vai pisar lá na ocupação, em quem está lutando para ter saneamento básico, para ter moradia e principalmente vai chamar a sua turminha para ir tomar um goró no sábado aí no meio de um fragmento florestal e colocar seu corpinho na frente das árvores. Porque aí, meu bem, o dia que eu ver no Jornal Nacional uma notícia que militante começou a fazer isso, aí eu falo, estamos pertinho de vencer o relógio da extinção. É a extinção da classe trabalhadora, de gente pobre, tá? De gente que mora no lugar onde o alagamento chega, onde o morro desliza para baixo, onde a polícia chega atirando, enfim, o chamado racismo ambiental, que a gente não pode encerrar esse episódio sem citar esse termo. É isso, gata. Acho que não consigo recriar a roda, porque tudo isso que eu falei já tem gente gritando isso há séculos, mas em síntese é o caminho que a gente tem para seguir, né? Wallace, meu querido, eu queria te agradecer demais por essa conversa. Aprendi muito com você. E queria deixar aberto aqui esse espaço para suas considerações finais. Queria também saber se você tem sugestões aí de organizações do teu território aí de Minas Gerais para a galera procurar saber mais sobre, para a galera se organizar junto também. E é isso, fica aberto o espaço aí para ti. Legal, obrigado, Mar. Novamente, Mar, todas as revoltadinhos aqui da audiência. Gente, continua nessa, vamos estudar, vamos ouvir e vamos colocar o pé na luta. Procure saber, o que eu acho que eu posso dar de dica é acompanhe as transmissões do Conselho de Meio Ambiente do seu estado. Dá um Google, vai lá no YouTube, tem canal. Hoje em dia, essas audiências públicas, tudo tem que ser televisionada.
Então comece a acompanhar esses espaços públicos que tratam de meio ambiente para você entender como a política ambiental e institucional é tratada, porque aí só assim você vai entender por que o território está daquela forma. Porque nos processos decisórios, quem são os agentes que tomam determinadas decisões? Então entra lá no site do Copan, vai acompanhar as reuniões do Copan, quem for aqui de Minas Gerais, vai acompanhar as reuniões aí do Conselho de Meio Ambiente de São Paulo, todos os estados têm seus conselhos, as suas audiências públicas, nas câmaras, nas assembleias, assistam. Por quê? Porque lá você vai encontrar o antagonista, lá você vai ouvir as groselhas que essa gente coloca, lá vocês vão ouvir a narrativa nojenta que eles têm de desmonte e de precarização das nossas estruturas, e vocês vão ouvir também quem está fazendo a defesa de maneira aguerrida, quem está sendo perseguido, quem está sendo processado, quem está sendo ameaçado de morte. Está tudo nesse mesmo espaço. Então eu acho que se tem... eu tô totalmente perdido, eu não sei por onde começar. Comece assistindo. Pega, estoura uma pipoca, prepara o Rivotril também, porque vai precisar, ou então quem usa uma coisa mais natural já aperta o seu, porque vai ser necessário para acompanhar esse tipo de espaço. E depois que você entender como que a institucionalidade em política ambiental você vai precisar tomar uma iniciativa mais prática. Você pode procurar algum dos coletivos que está lá falando, ou fundar o seu próprio coletivo aí na sua cidade, no seu lugar, porque você pode ter certeza que na sua associação de moradores aí pode ter um parque, uma área verde, uma APP de córrego que está correndo risco, ou que já foi completamente degradado e vocês podem ser um ativo para mudar a situação. Então, assim, mazela ambiental é o que não falta. Eu não preciso aqui falar de um movimento nacional para que vocês se integrem, porque mazela ambiental é o que não falta. O que eu posso dizer é se organize. E se organize sempre na perspectiva da luta de classe andando junto. Eu citei o ecossocialismo aqui, pelo amor de Deus, não vem com o ambientalismo do capitalismo verde, com a demão de tinta ali para poder fingir que está salvando o mundo. Porque não vai, só vai adiar alguns dos piores efeitos, mas jamais vai impedir, né? E jamais vai dar soberania, autonomia e poder popular para quem merece, precisa, né? Que são o conjunto da classe trabalhadora, os trabalhadores e as trabalhadoras. Mas no mais é isso, eu estou sempre à disposição. Meu @wallace.ud, me procura lá, vamos trocar. Sempre que chamar eu volto para essa revolta aqui. E muito obrigado pelo espaço, assim, pelo menos me dá um acalento no coração, né? Poder desabafar e dizer tudo isso que muitas vezes não chega para a maioria. Parabéns por esse trabalho, viu, Mar? Conta comigo aí. Obrigada, Wallace. Tamo junto nessa luta. Obrigada mesmo. Viu? Deixa só eu tirar uma dúvida com você. Você estava falando dos sistemas estaduais de meio ambiente, certo? Sim. E aí você falou que também tem um sistema nacional de meio ambiente. O IBAMA é parte do Cisnama, então. Uhum. E como é que funciona essas... Enfim, o sistema estadual, ele é subordinado ao nacional? Como é que funciona isso aí? A gente pode fazer um episódio só sobre o Cisnama, aqueles. Mas assim, explicando de maneira muito superficial. O Cisnama, ele é composto pelo CONAMA, que é o conselho onde vai votar legislação, votar resolução, parâmetros, definir em termos normativos e dar instrução de como a política de meio ambiente vai ser tocada, e também lá dentro pode acontecer a discussão dos licenciamentos, os que são a nível federal, né? Pode ou não pode, então vai por essa linha, né? É um conselho deliberativo. O IBAMA é o órgão executor, é o órgão técnico que vai fiscalizar, vai monitorar, vai licenciar, é o pé no chão, e ele vai usar não só das resoluções do CONAMA e das leis, como também vai editar portarias internas para regulamentar determinados detalhes. Aí nós temos, por exemplo, o Instituto Chico Mendes, que cuida das unidades de conservação. Também compõe o Cisnama, as unidades de conservação, as reservas, todas que o Instituto Chico Mendes faz o cuidado. Os órgãos seccionais são os órgãos estaduais de meio ambiente, eles também compõem o Cisnama, então tem a delegação de competência, e aí a gente teria que entrar numa nuance mais técnica para entender quando que o processo é o IBAMA que toca, quando é o órgão estadual, quando é o órgão municipal. A gente pode vir num outro episódio fazer todo esse apanhado para quem quer se embrenhar um pouco mais, e já digo que quem queira
fazer a luta ambiental na institucionalidade e entender por que esse empreendimento está passando, por que esse desmatamento está sendo possível, vai precisar dominar esses conhecimentos. E é por isso que às vezes dá um ponto aqui, um aperto no coração, Mar, porque a população está muito longe de dominar isso. Né? Até entender aonde ela vai procurar, para onde ela denuncia. Porque nós temos atribuições e competências que, pela Constituição, são compartilhadas entre municípios, estados e a federação. O desenho do Cisnama, ele é sensacional. Então, a exemplo de muita coisa nesse país, se o papel fosse igual à prática, a gente estaria muito bem. E é exatamente por isso que o que está no papel é tão atacado. Então, para finalizar, eu quero... esse raciocínio do Cisnama, eu quero chamar a atenção para a pauta bomba que está tramitando no Congresso, já passou na CCJ, que é a flexibilização do licenciamento. E aqui, por flexibilização, que é esses nomes que eles colocam aí para eufemizar, a gente está falando de desmonte mesmo, né? Então, já que a gente não consegue colocar a realidade do papel maravilhosa na prática, vamos desmontar o papel também, que aí a gente não tem maravilha em lugar nenhum, né? Fica nivela por baixo. Mas basicamente isso, os órgãos municipais, estaduais, os órgãos federais, os conselhos, existem outras entidades que compõem o Cisnama, e aí, se quiserem, a gente vem fazer um episódio só sobre o Sistema Nacional de Meio Ambiente. Incrível. Maravilha. Incrível, Wallace, obrigada mesmo, agradeço de coração você tirar um tempinho do teu domingo pra estar aqui conversando com a gente. Agora eu sou de casa, né, meu bem? Até a próxima. Beijo, bom descanso.